Giannini contou essa história não para mim, mas éramos um grupo de pessoas amigas e ela confidenciava algo que dificilmente alguém revela: a raiva, o ódio que sente por um tio. O tio Osvaldo. Ela não sabia dizer nem um motivo exato, mas algo como um incômodo a acompanhava. E ela fazia questão de ridicularizá-lo, tanto pelas suas ideias, quanto imitá-lo em uma deficiência física. É que Osvaldo tinha nascido com um defeito genético e suas pernas eram torcidas para dentro, encurvadas para dentro. Quanto mais Giannini se irritava com o tio Osvaldo, mais ela se exibia, debochando do jeito defeituoso, segundo ela, para que todos pudessem rir. Assim foi a adolescência de Giannini e Osvaldo. A história poderia parar por aí, porém, em um certo momento da história, já idoso o senhor Osvaldo e já adulta, Giannini é surpreendida pelo destino. É ela quem conta, em tom sofrido, que a primeira gravidez lhe trouxe um susto. É que no ultrassom ficou evidente que o filho que iria nascer tinha a mesma torção na perna, o mesmo defeito físico do tio Osvaldo. Ela se confundia, sofria, rezava, pedia perdão a Deus, se assustava diante de um fato. O filho amado que ia nascer traria no corpo os mesmos sinais do tio Osvaldo, que, sem saber nem o motivo, Giannini dizia odiar. Esta foi a conversa. O filho nasceu, passou alguns meses usando botas ortopédicas para corrigir a falha e hoje em dia leva uma vida tranquila, normal, caminha com facilidade. Afinal de contas, os recursos médicos de hoje permitiram corrigir rapidamente a torção que nascera o menino. Mas na conversa com esse grupo de pessoas, ela disse, olhando para mim: será que foi castigo? Giannini, deixe que eu grave um vídeo e comente isso para que mais pessoas possam sim comentar o que acham. E eu deixo aqui, com a sua autorização, o meu comentário. É claro que o que houve com o seu filho é uma falha genética que poderia sim ter acontecido, como não. É algo biológico. Contudo, você traz algo do campo da moral, da religião, marcado pelo sentimento de culpa. E aí está algo que eu gostaria de comentar, aí está algo que eu gostaria de compartilhar. Existem duas formas de arrependimento que nós, seres humanos, experimentamos: a contrição e a atrição. A sua história é uma história de atrição. É um arrependimento pelo medo do castigo. São muitas pessoas que se tornam religiosas, igrejeiras, participam de celebrações e cultos religiosos nas mais diversas religiões, muitas delas movidas por um sentimento de medo de castigo, medo de punição, medo do inferno.
Triste pensar que isso seja ainda muito comum em nossa sociedade. Aquilo que nós poderíamos apreender da pessoa de Jesus Cristo não é uma religião baseada no medo, mas numa contrição. Se a atrição é o arrependimento por medo do castigo, contrição é a atitude daquele que se sente amado e quer responder amorosamente. Esse arrependimento é o que nos interessa. Não é uma questão de nos tornar religiosos com medo do que o mundo, do que o futuro possa nos trazer, mas sermos generosos, bondosos, porque nos sentimos amados e aprendemos a responder amorosamente ao amor que recebemos. Minha cara Giannini, isso é que eu gostaria que você pensasse. O seu filho teve sim essa torção, semelhante à do senhor Oswaldo, seu tio, que hoje você entende melhor. É claro que existe uma lição que você acaba aprendendo daí, mas não pense que é um castigo divino. Não pense que é uma maneira de Deus punir você. Gostaria que você tivesse sentimentos de contrição e não de atrição. Não faltam pessoas que criam dificuldade e vendem facilidade, sobretudo no mercado das religiões. Tem sempre alguém criando dificuldades e vendendo facilidades. Cuidado, muita atenção, presta atenção. Alguém pode se beneficiar de seu sentimento de culpa. É claro que existem pessoas que se beneficiam da culpa que você sente. Mas sei dizer que esse não foi o estilo de Jesus Cristo. E não deveria ser o estilo de nenhum cristão. Para terminar, recordo uma frase antiga, porém valorosa, que talvez nos sirva, que diz assim: Deus perdoa sempre o ser humano de vez em quando e a natureza nunca. Deus perdoa sempre, porque Deus nos ama. E Deus, nos amando, nos aceita e cuida de nós, mesmo que nos corrija. O ser humano perdoa de vez em quando, depende. Se o que você fez foi muito grave, corre o risco do ser humano não querer te perdoar. E a natureza não perdoa nunca. Aquilo que você faz que destoa da possibilidade natural, a natureza cobra. Portanto, pensemos um pouco na vida. Sigamos a ideia de uma experiência afetiva de religião. Chega de medo. Chega de uma religião baseada no medo. Tenhamos religiões mais leves, suaves, acolhedoras, amorosas. Creio que será o melhor caminho. Giannini, ou Giannines, não uma, mas muitas. Giannini são muitas. Muitas pessoas. Muitas pessoas que vivem uma religião da atrição, do medo do castigo. Superemos essa mentalidade em favor de uma contrição, um sentimento verdadeiro de não querer ferir quem amamos. Até breve.